E o João Pedro Andrade, ele perguntou o seguinte: qual seria o principal exercício físico a se praticar visando a longevidade? Qual que é a prática melhor para eu envelhecer bem? Primeiro vou dar uma diferença básica entre atividade física, exercício físico e esporte. São coisas diferentes, né? Atividade física, a partir do momento que você saiu da cama, você começou a realizar uma atividade. Então, você chegou, escovou os dentes, é uma atividade de escovar os dentes. Uns praticam mais do que outros. Exato. E gente que não pratica. Infelizmente. Essa primeira atividade do dia. O exercício físico é uma atividade física, através do exercício, voltado à sua preparação física e também à longevidade, à saúde. Em um esporte, é um exercício físico com regras, né? Então, ele enquadra ali dentro de uma regra que você pratica. O exercício físico mais completo, se a gente for pensar porque a gente tem que dividir o exercício físico em duas vertentes, assim. Resistência e resistido, tá? Resistência é o aeróbico e o resistido é a parte de força e ganho de massa. Então, assim, dentro do resistido, a musculação ela é a mais básica, mais acessível, tem toda hora, você pode fazer em qualquer lugar, inclusive tem exercícios com o próprio peso do corpo e não tem desculpa para não fazer. Então, eu priorizo muito a musculação. Músculo é vida, Ed, você tem que entender isso, músculo é vida, tá? Então, assim, você tem que fazer uma atividade que te dá músculo, porque o músculo aumenta a sua taxa metabólica, ele faz com que o nosso corpo entre em perfeita harmonia, tanto da parte hormonal, como da parte cognitiva, porque ele libera muitos hormônios da parte de cognição, e ele diminui a oxidação também do cérebro. Então, assim, músculo é vida. Primeiro, a gente tem que pensar dessa maneira. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ter que se adaptar a um exercício que gere músculo. A musculação seria o mais básico e mais fácil, mas tem o crossfit, tem a própria natação, que ela se completa, ela é um esporte, mas ela pode ser desenvolvida também como... O crossfit também é um esporte, mas também se comporta como um exercício físico. E daí, quando a gente vai pensar na saúde cardiopulmonar, a gente tem que pensar em algum exercício aeróbico. Aí pode variar entre natação, pode variar entre bicicleta, ciclismo e corrida, por exemplo. Então, assim, agora, como fazer isso? Aí tem várias estratégias, entendeu? Então, assim, por exemplo, a musculação, ela tem várias formas de você fazer. Primeiro, você vai identificar se a pessoa precisa de um treino metabólico, que é aquele treino que perde mais calorias, tipo um HIIT. Vai precisar de um treino de hipertrofia, onde vai gerar um aumento do ganho de massa, ou você vai pensar num treino de força, porque ela precisa ganhar força. Isso é legal, viu? São duas coisas diferentes, força e hipertrofia. Que às vezes você vê um cara grande, quando você sente... No jiu-jitsu não dá pra sentir isso. Você vê um cara muito grande, você sente que não é tão forte. Aí você vê um cara pequeno, que teoricamente você fala, não, esse cara aí não tem tanta força. Quando você... Primeira pegada dele, eu falei, eita... Porque quando você trabalha a força, por exemplo, as fibras, a comunicação nervosa nossa, ela age de uma maneira simétrica. Então, vou contrair o peito, um peitoral, fazer o supino. Pô, o cara que tem bastante força, as fibras dele vão juntos. E o cara que não tem tanta força é porque não tem uma resposta tão formada ainda. Então, a fibra mexe em desarmonia. Então, ele não consegue... Isso se explica o cara que faz barra e não é tão forte. Vai lá, de tanto ele fazer as fibras dele pela comunicação nervosa, criou aquela aptidão de fazer a fibra. O jiu-jitsu é interessantíssimo, o jiu-jitsu, porque é uma comunicação de vários grupos musculares de uma maneira só para gerar um vetor de força. Por exemplo, já sentiu um peso de um cara que você falou, como que esse cara pesa tanto no 100 quilos? Cauê. Um abraço aí pro Cauê. Esse cara criou uma consciência corporal, talvez ele foi na prática, não foi uma coisa pensada, que ele trabalha a força do core, do abdômen, da lombar, do peitoral, da puxada, da perna, do posicionamento que gera um vetor. Naquele ponto que você sente aquela pressão, de uma forma coesa e simétrica. Pô, não sei se você conhece Cauê, força. Que é professor de Nogi, ali na Moca. Não conheço ele, faixa preta, bizonho. Bizarro. Ele é menor que eu. É bizarro. Ele é menor que eu, acho que ele pesa um pouquinho mais que eu, só que ele tá super em forma. Cara, o maluco te pega... pelo menos eu que sou faixa menor, parece que eu fui imobilizado. Não consigo me mexer do peso do cara que... Cara, é isso daí, eu sou faixa preta, eu sinto também peso e eu sinto peso de faixa colorida também. Você percebe que isso daí é aptidão física. Habilidade inata, é legal. Isso daí, habilidade inata é aquele cara... Sabe aquela criança que você fala, pô, você leva jeito para aquilo? Ele aprende, ele já tem a consciência corporal dele parece que já nasceu para aquilo. Mas essa é uma... voltando um pouquinho, uma parada que eu queria reforçar.
Eu vejo muito, por exemplo, principalmente aqui no bairro, que é um bairro de velho, né? Pô, tem velho pra arregaçar por aqui. Só abre farmácia aqui na região. E eu vejo muito velhinho, eu sempre olho assim, uma galera, tipo, muita dificuldade de andar, muita dificuldade de se mexer, coluna torta, você vê uns velhinhos que tá fazendo drift, tá ligado? Começa de pé, mas tá pra baixo, assim. Se eu fizer uma prática esportiva, uma musculação, eu consigo envelhecer ereto, pelo menos? Não sei se você tá com quantos anos? 36. Tá, eu tô com 40, tá? A partir dos 40 anos, a cada década, se você não pensar na sua saúde física e muscular, você perde 17% da potência, você vai perdendo, e 10% da força. Caralho. E a força de quadríceps, ela tá relacionada à longevidade. Então tem um teste que a gente faz, que você coloca o paciente sentado, o idoso sentado, e você pede para ele andar 10 metros ali. A velocidade do tempo vai dizer mais ou menos a expectativa de vida dele. Então, o que ele quer mais rápido, ou seja, ele tem uma saúde física, muscular e cardiopulmonar melhor. Então, teoricamente, ele vai viver mais. Não é uma matemática exata, nunca é, mas aquele que tem a dificuldade E daí, assim, você envolve o trabalho, né? Você trabalha o grupo muscular, um agachamento, uma puxada. É a senhorinha que vai no mercado fazer a compra e tem que passar as coisas no carrinho. É o senhor que tem que levantar do vaso sanitário. Eu tô falando sobre isso, entendeu? Então, assim, o exercício físico é extremamente importante em todas as idades. Não tem hora para começar. Basta você começar. Quanto antes você começar, melhor vai ser. Uma, pela sua adaptabilidade ao treino, porque você já sabe fazer aquele movimento. A maior dificuldade da pessoa entrar na academia é a vergonha, né? E daí eu volto a falar, não é sobre você, é sobre sua saúde, é sobre sua longevidade, às vezes é sobre seus filhos. Eu pego muito nisso. Tem filho, eu vejo que aquele cara foi no consultório, e eu vejo que ele não tá saindo, eu pego no filho dele. Falo, você quer viver com seus filhos bem, quando você tem que cortar isso daqui, você tem que fazer aquilo ali. Então, assim, você tem que ter um propósito ali para estar iniciando. Se o propósito da sua própria vida não for o suficiente, a gente vai ter que achar. E o esporte é uma válvula, porque ele te cria um propósito, um princípio, que é uma coisa que você gosta de fazer, porque você sempre admirou, e você entra ali e você começa a cuidar mais ainda da sua saúde. Então, essa longevidade em relação aos velhinhos é extremamente importante. E não tem hora para começar, entendeu? Não tem hora. O músculo não vai reagir como um jovem? Nunca, mas você começou, entendeu? Então, você vai viver mais, com certeza. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Dr. Matheus. Se quiser assistir o episódio completo, pode clicar aqui do lado para ver. E aproveita que você tem 15% de desconto nas suas compras na Quack Store. Cupom MHM15, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.